Estamos ao vivo e conforme prometido está aqui Homer para me ensinar a como começar com esse negócio de NFT aí, armar umas bombas. Se você está entrando no canal agora, não somos terroristas, mas vamos aprender aí a como jogar umas bombas para remunerar a carteira aí num investimento de alto risco, certo, Homer? Boa tarde aí. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Espero que tenham visto o Domingão ontem, que eu dei uma introduzida no assunto, falei um pouco mais para quem nunca tinha ouvido falar de jogos NFT, expliquei sobre um pouco do que eu sei e em alguns jogos que eu estou participando, que eu estou inserido nesse momento. Bomb Crypto é um deles. Eu expliquei sobre outros que eu estou também, mas o Bomb Crypto para mim é o principal atualmente. E aí, marcamos para hoje eu ensinar o JJ ao vivo a como abrir a conta, como comprar os heróis e como iniciar a jogatina. E quem estiver assistindo e quiser acompanhar, eu tinha dado a dica ontem que precisaria ter uma conta na Binance ou na Crypto.com e ter já dinheiro colocado nelas, ter reais colocados de acordo com os valores que eu passei ontem, mais ou menos, para poder iniciar no jogo. Então, quem não tem a conta aberta, acredito que não vai conseguir acompanhar, mas pode usar esse código aqui para abrir a conta na cripto e poder fazer as transações ali depois, vendo o vídeo, sendo membro. Como é que funciona, JJ? Para a parte de ser membro e ver depois esse vídeo. Bom, geralmente a gente não deixa as lives gravadas, mas ficam aí gravadas para os nossos membros. Apenas você clicando no sininho e depois ali do lado do canal tem Join. Eu não sei como que vai estar em Seja português, membro. mas Seja seja membro. membro, beleza? Aqui fica só escrito Join. E com R$ 30 por mês você tem acesso aos conteúdos que a gente deixa aí disponível gravado e muitas outras coisas surpresas aí que você acaba sabendo Trintão. de antemão com esses R$ 30 aí. Falando em membros, ó, já vou dar aqui o troféu First para o nosso membro, Thiago Freitas. A Andréia, também membro desse canal, está aqui. Boa tarde, Games. O Lúcio, a Késia e o André Lima. Vamos embora. Boa tarde, bombardeiros. Vamos lá. E vamos lá, Rô. Vamos começar então. Bom, vamos lá. Para entrar no jogo, é necessário a compra dos heróis que compõem o mapa, que explodem as bombinhas. Vamos mostrar como que funciona. Só relembrando o que eu mostrei ontem, mas dando uma leve introduzida. Essa é a tela inicial do jogo. O site do jogo é este aqui. Então, entrando no site bombcrypto.io, este é o site do jogo. Recomendo a todos que não conhecem o projeto que leiam o white paper. Aqui no white paper é onde mostra toda a estrutura do jogo, a história do jogo, as mecânicas do jogo, como funciona, roadmap, que é muito importante, o que a equipe pretende fazer, as datas, o que vai ser incluído no jogo, investidores, parceiros, enfim, leiam o white paper de qualquer jogo NFT que pensem em entrar. Não entra num projeto simplesmente porque alguém disse que é bom ou porque um amigo me disse, cara. Por mais que essa pessoa tenha dito, tu confie nessa pessoa. Vai ler o white paper, vai buscar vídeos, vai buscar conteúdo, vai buscar informação sobre o jogo que tu está interessado em entrar, para que não ocorra o pior erro de todos, que é entrar num projeto sem saber o que está fazendo, assumir um risco sem entender o que está fazendo e acabar se ferrando e perdendo dinheiro achando que não perderia ou colocando a culpa no amigo. Então, o white paper é muito importante. Passando o white paper, a gente vê no próprio site, tem outras informações explicando sobre o jogo. Nesse caso aqui do Bomb Crypto, tem todas as informações aqui no site. O contrato oficial do jogo, é importante ter atenção ao contrato para não cair em golpes. Então, clicando aqui no contrato, ele vai abrir na Binance Smart Chain, aqui na BSC Scan, o contrato do Bomb Crypto, tá? O contrato oficial dele. Depois, as exchanges onde o jogo está, aonde tem mais informações sobre ele, aonde pode negociar, né? Na PooCoin, onde tem o chart, no caso, onde tem aqui, ó, o gráfico dele, tem na PooCoin. Depois, informações sobre o jogo, os contratos, vou falar também um pouquinho sobre as casas, explicação sobre os modos de jogo, os heróis, tá? São esses aqui são novos, então são esses os heróis. E aí, tá, mais informações, modo batalha que vai ter também, tokenomics, token metrics, que é a distribuição de toda a moeda do jogo,
tá? Como vai ser distribuído, isso é muito importante, porque tem alguns jogos que a moeda ela é distribuída e a parte dos desenvolvedores, que nesse caso é 25%, tá aqui, ela fica liberada, ela não é trancada a carteira, significa que os investidores, conforme os desenvolvedores, conforme a moeda oscila, eles podem eles podem sacar o dinheiro, eles podem ficar tirando o dinheiro do jogo. Isso é ruim, isso mostra que a própria equipe de desenvolvimento não confia no projeto tanto quanto deveria. Pelo menos é a visão que eu tenho e que muitos têm. Dando uma interrompidinha básica. Boa tarde, Dani. Atrasado, mas cheguei. É isso aí. Boa tarde. Então estejam atentos a isso, a divisão da moeda, com quem vai ficar. E aqui, os desenvolvedores. Projetos que não têm link para acessar o perfil dos desenvolvedores já perdem um pouco de credibilidade na entrada. Então a gente vê que tem acesso aqui aos desenvolvedores. Ó, SandSpark, que é a empresa do Bomb Crypto, aqui. Então tem acesso à equipe de desenvolvimento. Tem outros jogos que não têm acesso, o que não é interessante. Bom, indo lá em cima, que é essa aqui. Conectando a carteira da MetaMask, agora eu vou entrar no tutorial com o JJ e a gente vai fazer todo esse processo. Tem um passo antes ainda, Romer. Tem. Utiliza o Brave. Não Eu não tenho necessariamente, Brave. pode utilizar o Brave, pode utilizar o Chrome, pode utilizar o Firefox, pode utilizar. Acho que o Edge eu não garanto. Tá. Então, mas vamos para o Brave, porque eu já costumo utilizar Tá. os outros browsers para outras finalidades. Ok. Então, estes são os heróis. Eles ficam andando no mapa, soltando bombas, explodindo esses baús. Cada baú desses tem um determinado número de moedas dentro, e essas moedas são o token que a gente troca por dinheiro real. Simplesmente isso. Explode bombinhas e ganha dinheiro. E o dinheiro fica aqui. 58 Bitcoin. Cada Bitcoin valendo $3. Então, 58 vezes $3 é o que eu tenho nesta conta nesse momento. Beleza? Entendido o princípio básico do jogo, vamos agora ao tutorial com o JJ. Vamos lá. JJ, se tu quiser compartilhar a tua tela. Uhum. Primeiramente, a gente precisa de um navegador qualquer. Pode ser o navegador que tu usa? Pode. Mas eu recomendo que seja um perfil novo no navegador para dividir a coisa, tu não precisar manter. Por exemplo, eu tenho mais de 50 guias abertas no meu navegador. Então, se eu quiser ficar jogando só o Bomb Crypto, eu tenho que estar com 50 guias abertas consumindo memória RAM. Então, o ideal é ter um outro perfil. Para quem não sabe como criar um novo perfil, JJ, lá em cima no canto superior direito tem o logo da Dual Market no navegador, clica aí, e aí tu vai colocar em Add, lá embaixo, no último, isso. Tu vai adicionar um novo perfil para o navegador. Ele vai abrir uma nova aba agora pedindo o nome do perfil, a essa aí. Aí tu pode, sem uma conta, o botãozinho de baixo pode ser, não precisa ter uma conta de e-mail logada. Coloca o nome desse perfil, pode ser Bomb Crypto, pode ser Conta 1, dependendo da pessoa pode ter, ou pode ser o nome do jogo, indiferente, cada um escolhe o que achar melhor. Bomb 1, ok, define uma corzinha, tudo, done, ok, pronto. Agora, nesse novo perfil iniciado, tu vai começar baixando a MetaMask nesse navegador. Então, tu só digita MetaMask na barra. Aqui? Pode ser qualquer uma das duas. MetaMask. Aí, primeiro link. Quem não estiver acompanhando e tiver perguntas, pode ir fazendo aqui no chat que eu vou ajudando a todos. Beleza, download. Agora sim, JJ, agora ficou bom. Aí, install MetaMask for Chrome. Ué, tu não tá no Brave então, tu tá no Chrome. Porque eu falei que eu não tinha nem o Brave e queria fazer no Brave. Ah, não, então fecha aí e vamos pro Brave, velho. Digita na barra de busca Brave. É que eu achei que tu tava no Brave, que ele é igual ao Chrome. Entendeu? Então só digita Brave. Aí, Brave Browser, faz o download do Brave. É que tu vai ver quando abrir que ele é igualzinho. Enquanto o JJ instala o Brave, vocês ficam olhando para nossa carinha aqui. O processo é simples, precisa, lembre-se, ter a conta na Crypto ou na Binance, ter dinheiro já nela para poder acompanhar agora, então ter reais ali, ou euros no caso do Dani,
ou dólares no caso do JJ, já na conta. E se possível, se a pessoa se já souber fazer a conversão, já troca por BNB. Já fazer a conversão em BNB, que é a moeda que a gente vai utilizar para fazer essa troca. Feito. New browser, ok. Não tem muito que a gente configurar. Já vai na barra de pesquisa e bota MetaMask. Ah, ele não está com o Chrome, mas vai valer igual. MetaMask.io. Aí, instalar no Brave. Até então, nenhum mistério. Sim. Agora vai começar uma partezinha legal para quem não domina sobre carteiras de criptomoedas. Tá? Então tenham atenção. Nesse momento, o JJ vai iniciar a abertura da conta no MetaMask. A conta na MetaMask não tem nenhuma vinculação com e-mail e tudo mais. Ela é simplesmente uma conta com senha vinculada a esse navegador. O que faz o JJ recuperar o acesso a essa conta se ele perder o navegador dele, se o PC dele explodir, se ele perdeu o acesso a esse sistema operacional, enfim, ele tem que recuperar. Ele precisa daquelas 12 palavras tão faladas e tão importantes. Somente com elas é possível recuperar a carteira. Sem essas palavras, nada acontece e não tem ninguém para te ajudar. Então, clica ali em Get Started, JJ. Vamos iniciar o processo. Criar uma nova carteira na direita. Aí, concorda para mandar dados, coletar dados para ajudar a MetaMask a melhorar o plugin. Eu sempre concordo. Aí tu vai definir uma senha preferencialmente forte e uma senha preferencialmente não utilizada em outros serviços, que é uma senha que tende a não vazar. Uma dica, enquanto o JJ bola a senha dele ali, eu costumo usar geradores de senha. 1, 2, 3, 4. Exato. JJ Dual Market 12345 @. Eu costumo usar geradores de senha e gerenciadores de senha. Então, quem tiver vontade, use isso. Facilita bastante. Agora a parte importante. Ele vai te mostrar um vídeo onde ele explica toda a parte de segurança da carteira. Quem está nos assistindo, eu recomendo que veja. Eu e o JJ aqui vamos pular o vídeo, mas eles explicam toda a parte de segurança. Na próxima tela, JJ, tu vai entrar e não vai clicar em nada. Esse é o momento chave da coisa que nós vamos tirar a tela do JJ, porque agora eu já tiro. Era para eu explicar ali antes, mas enfim. Embaixo daquele cadeadinho, tá mostrando as 12 palavras dele, tá? Quando ele clicar naquele cadeado, as palavras aparecem. E ali é o momento que tu tem que salvar essas palavras num papel, escrever elas em aço, gravar ela nos ossos, colocar, tatuar na testa. Não, na testa não, que todo mundo vai ver. Mas esconde essas palavras. Manda no meu WhatsApp. Isso, cara, eu soube de muita gente WhatsApp, que dizia, não, as 12 palavras eu mandei pro WhatsApp da minha namorada, tá seguro. Eu mandei pro WhatsApp do meu cunhado, tá seguro. Para não perder. Não, mas se perder, não, eu favoritei a mensagem, então é fácil de achar. Tá bem seguro ali. E aí a pessoa fez isso, guardou as palavras no WhatsApp. Então, guarda essas palavras num local seguro, em papel. Não é recomendado deixar isso dentro do computador, em meios digitais, porque pode ser invadido. Então, escolha uma maneira, mas é a única forma de recuperar a conta. Perde a conta no Bomb Crypto, perde os Bitcoin, perde BNB, perde tudo que tiver ali dentro, perdeu, se essas palavras forem encontradas. Depois que o JJ anotar essas 12 palavras, ele vai clicar em avançar e na próxima tela vai ter as palavras e um espaço em branco. E tu tem que completar as palavras na ordem que elas foram exibidas na página anterior. Então tu completa ali, vai clicando nas palavras e colocando elas na mesma ordem. Como isso é ao vivo, tem o tempinho do JJ fazer ali. Dani, dança pra galera aí, vai entretendo o público. Fala, viu? E aí, JJ, feito? Aham. Então tá, então diz pra gente as 12 palavras, vamos lá. Tá, a primeira é vai se ferrar. Não, vá se ferrar já são 3. Então, já te passei as 3 já. Já te passei as 3 primeiras.
Pessoal do chat está fazendo o processo? Quem está fazendo? Quem está conseguindo? Quem abriu a conta na MetaMask? Conversa com a gente, pô. Manda mensagem aí, vai. Interage. Senão nós vamos ficar aqui quieto, esperando o GG acertar as palavras. O André Lima colocou, vai sair um super lendário pro JJ. Pô, aí sim, hein? Já Super pensou? lendário é zero. Vou buscar. Peraí. Vou achar aqui a imagem. Tá aí. Deixa eu botar aqui na tela. Essa é a probabilidade. Aqui. Probabilidade dos heróis. Então, o super lendário tem 0,04% de chance de sair. O lendário, 0,51%. Épico, 1,04%. Super raro, 5,18%. Raro, 10%. E o comum, 82,87%. Então, feito, JJ. Então, posso botar a tua tela? Uhum. Pronto. Parabéns, criou a carteira. Ok. Pode apertar aí, ele vai abrir a tua carteira. Agora, eu vou botar aqui. E vou fazer assim. Tá, aí tu pode dar ok, ele está só te explicando algumas funcionalidades da carteira. E bem-vindo à carteira da MetaMask. Essa é a carteira, tu pode colocar Ethereum dentro dessa carteira, é uma carteira digital, não é uma cold wallet. Agora o próximo passo é inserir, adicionar a rede da Binance, a Binance Smart Chain, dentro dessa MetaMask. Então tu vai clicar lá em cima onde tu tinha clicado na Ethereum Mainnet, aí. Adicionar Network, perfeito. Agora abre uma nova guia. E digita MetaMask Binance. Gente, nunca busquem informação sobre isso que eu vou mostrar agora em outro site que não seja o site original da Binance, tá? Para não correr o risco de tu inserir informação errada e entrar numa rede errada e cair num golpe e perder o teu dinheiro. Então, o link correto é aquele, academy.binance.com, é o primeiro link. Tá? Então, sempre verifiquem se é a página da Binance, se é academy.binance.com. Agora vai rolando para baixo. Tem informações sobre a rede e tudo mais. Vamos direto para os dados que a gente precisa. Vai. Aí, esse ponto aí. Ó. Network Name, Smart Chain. Eu costumo colocar Binance Smart Chain, porque já fica o nome que é mesmo. Então, tu pode copiar ou digitar aí Binance Smart Chain. Beleza. Aí pega lá na outra aba o link da URL Ô, Merão, RPC. calma aí, deixa Oi. eu só ser o chato. JJ, no caso você ia usar cripto, não ia? Sim, ele vai usar crypto.com. Mas mesmo assim eu uso o caminho da Binance. Sim, porque a rede é da Binance. Aí, como a Tá. gente vai transacionar com BNB, a BNB é a moeda da Binance, então a gente vai usar a rede da Binance. Ele só Entendi. vai usar a corretora, isso, o símbolo BNB e o Block Explorer é a última informação ali. Então, mesmo usando a cripto, tem que usar a rede da Binance. Ok? Entendi. Save. Pronto. Agora estamos na rede da Binance e podemos receber BNB nessa rede. Agora a gente vai na página do Bomb Crypto. Então abre outra guia, ou usa a mesma da Binance ali, não tem problema. bombcrypto.io. Rola um pouco para baixo. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí, ó, ali em cima, ali onde está o bonequinho, mais em cima. Na seção anterior, aí, ó, mais para cima um pouquinho. Ali em cima está dizendo, ó, add to MetaMask. Primeiro botão, aí. E clica ali, ó, click here para adicionar na MetaMask. Aí ele vai te perguntar para tu adicionar o Bitcoin naquela rede da Binance. Então tu está adicionando a moeda dentro da carteira, importando o token dentro da carteira da MetaMask nessa conta. Então adiciona. Perfeito. Agora um atalhozinho interessante, uma dica. Clica naquela pecinha de quebra-cabeça lá no canto. Aí, e clica no PIN do lado do MetaMask. Isso, porque ela vai ser necessário estar exposta. Então, vale a pena deixar ela exposta na barra. Bom, agora que a gente já tem a MetaMask criada, vou colocar aqui para o lado que eu tô aí. Agora que a gente já tem a MetaMask criada,
o Bitcoin adicionado na MetaMask, a rede da Binance colocada na MetaMask, tudo certinho, agora é a hora de mandar o dinheiro. Então, tu pode fechar praticamente todas essas guias, deixar só a guia da MetaMask aberta. Deixa uma guia só, escolhe uma aí, pode fechar tudo. Essa aí pode ficar aberta. Perfeito. Outra recomendação, outra dica. Ali onde diz Account One, lá em cima, que tem o endereço da carteira, no canto ali tem os três pontinhos. Clica ali. Account Details. Clica no lápis do lado da conta 1 e nomeia essa conta com algum nome amigável para ti. Bomb Crypto, o que tu quiser. Eu costumo colocar qual conta se refere. Então, conta 1, conta 2, conta 3, porque como tem várias contas, ou vários jogos. Beleza. Vai dar o okzinho ali do lado do nome. Isso. Pode fechar. E agora começa o processo com a cripto. Aí tu vai ter que ver, GG, para mostrar para o pessoal na tela a transferência ou a compra de BNB. Não sei se tu já comprou os BNB. Tá, então o JJ já fez a compra do BNB, vai precisar transferir esse BNB. Então tu vai entrar em algum local da cripto que seja para sacar esse BNB para alguma carteira. O computador, meu celular está aqui, o aplicativo da cripto. Clico. Autenticação por digital. Tá aqui, essa é a tela inicial. Dentro do meu account, aparece aqui account. Eu já tenho a minha carteira e eu já tenho o BNB dela. Supondo que eu não tenha, eu posso vir aqui em Home, Trade, e no Trade, falar assim, Buy, vem aqui, digito BNB, e eu falo quantos BNBs eu quero comprar. Simplesmente isso. Daí ele vai aparecer na minha carteira, que já é onde ele está no momento. Ok, Romero, eu tenho o BNB aqui. Então tá. Antes disso, nós vamos fazer um processo, um ponto, para saber quanto de BNB tu tem que mandar. Porque, sei lá, vai que tu tem 6 BNB na conta. É muita coisa, não precisa de tudo isso. Então, Okay. nós vamos ver quanto que precisa enviar. Deixa eu voltar para nós aqui. Pronto. Uhum. Para saber quanto precisa enviar, a gente tem que fazer a conta de quantos heróis tu quer fazer e aí vai entrar o teu poder financeiro. Vou colocar aqui embaixo mais uma vez o aviso, que é importante. Depois a gente volta para o link do JJ. É um investimento de risco. Não coloquem dinheiro além do que vocês podem perder. É mais arriscado que opções. O jogo pode acabar a qualquer minuto, tá? Então é arriscado. O jogo é bom, o jogo é bonito, o jogo é divertido, o jogo é nostálgico, sim. O jogo dá dinheiro, sim, bastante. Mas o risco é proporcional ao quanto ele dá de dinheiro. Então tenham muita ciência de que o dinheiro que vocês estão colocando no jogo pode sumir, pode acabar, o jogo pode falir de hoje para amanhã e tudo ir embora, tá? Sabendo disso, a gente vai entrar no endereço pucoin.app. Isso é uma corretora descentralizada, uma DEX. Tá? Então aqui não é a Binance. Aqui moedas pequenas, moedas menores são listadas. Certo? Deu trabalho criar esse logo, hein? É bonitinho, por isso Pu, né? Pucoin. É só moedinha Pu que tá aqui. Ela cresce aqui até chegar num ponto que ela vai para Binance. Vindo no site do Bomb Crypto, a gente tem o que ela contrato passa do por jogo. esse ponto, aí vai a conta do Elon Musk, né? Isso, exatamente. Tem o contrato do jogo aqui. Que clicando nele, você vem para essa página. Aqui, dá para copiar esse contrato, vem na Pucoin e cola o contrato aqui. Bombercoin. Bitcoin. Clicou aqui, ele vai abrir vai abrir o gráfico do jogo, da moeda, e aqui que tu faz a compra. A compra não, a conversão, swap. Quanto que eu vou mandar? O jogo pede 10 Bitcoin para cada herói. Soletrar o endereço, Kézia? Espera aí que eu vou colocar aqui. Depois deixa na descrição, Homerão. A gente pode deixar na descrição do vídeo os endereços que foram usados, ou não dá? Dá para colocar depois. Pucoin.app.
Então, o jogo pede 10 Bitcoin para cada herói. Ah, eu quero colocar 10 heróis. Então tá, são 100 moedas. 30391. Então a gente faz a conta, continha de padeiro básica, 3,0559 agora, vezes 100 moedas. $305,59. Tá, mas eu preciso ter, já estou avisando vocês, uma moeda parada na conta para poder fazer o saque das outras. Então tu tem que ser holder de uma moeda no mínimo. Então tem que colocar mais uma moeda. Mais 3,0559. Então 308,64. Porém, a gente precisa de mais um pouco de dinheiro para pagar as taxas. Tudo no mundo cripto tem taxa. Qualquer tipo de transação tu vai pagar taxa. Então tu tem que ter ali 10, 20 dólares a mais para poder fazer. Então nesse caso, 308 para 10 heróis, vamos colocar mais 10 dólares ou 20 dólares. Vamos colocar 20, mais 20 dólares. 328,64. E aí a gente faz aquela conversão básica para o valor do dólar com o real. Eu vou arredondar para 5,60, R$1.840. É o que precisaria para abrir 10 heróis. Tá? O cálculo é simples, não tem mistério. É o número de heróis vezes 10, mais uma moeda que tu tem que holdar, mais 20 dólares ou 10 dólares de taxa. As taxas eu vou mostrar agora na sequência quando o JJ estiver fazendo o processo. Tá, mas vamos JJ, lá. quantos heróis tu vai abrir? Vamos lá, 15, mas tem um detalhe. Eu já estou usando BNB, que é um valor oscilatório. Uhum. Então, o que eu comprei de BNB hoje pode estar valendo mais ou valendo menos daquilo que foi negociado ontem ou do minuto passado. Exato. E Exatamente. eu não estou saindo de real agora para Bitcoin. Eu estou saindo de BNB para Bitcoin. Certo. Então eu vou mostrar o processo para quem está fazendo de real para Bitcoin. Não porque eu não estou sacando. Eu estou reinvestindo dinheiro e não tô preenchendo porque eu estou reinvestindo. Bom, para quem está em real, só vou apresentar o processo usando a Binance, tá? Eu vou fazer na Binance nesse caso. Coloca o real, faz um Pix para a Binance, coloca ele aqui, clica aqui nessa guiazinha Trade, aqui na esquerda, vai abrir essa tela. Eu utilizo o aplicativo no computador, eu não uso pelo site e não faço pelo celular. Eu instalei o aplicativo no computador e faço pelo aplicativo instalado. Aqui no Trade, USDT BRL. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar real pela stablecoin dólar, USDT, o dólar Tether, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar 100% do meu real, que eu coloquei aqui, R$1.840, vai dar $330, que é o cálculo que eu tinha feito agora há pouco. Aí eu vou Não fazer dá a para ir conversão. direto no BNB, Omerão? Dá para fazer. Por que eu não faço? Por uma questão de organização. Depois, se tu precisar extrair relatório da Binance, tu vai ter parte das moedas compradas no par BRL moeda, né? Cardano, Solana, Bitcoin, o que for. Só que nem todas as moedas têm par com o Brasil, tem par com o real. Mas todas têm par com o SDT. São pouquíssimas que não têm par com o SDT. Então eu uso o dólar Tether como centralizador de todas as compras de moeda. Então entrou real, troca para dólar e dali eu faço o que eu quiser com a moeda. Senão a conta vira uma zona. Tu troca Bitcoin por Ethereum, aí compra BNB com Bitcoin, aí depois tu troca Ethereum por Solana. Vira uma zona na hora de tu fazer a apuração da tua conta. Uma planilha é quase impossível. Então eu centralizo tudo em dólar. Eu quero comprar Ethereum usando Bitcoin. Vende Bitcoin por dólar e compra de dólar para Ethereum. E aí eu tenho o centralizador no dólar. Kézia está perguntando se não dá para enviar da cripto direto. Sim, eu só estou mostrando o processo para quem não tem a conta na cripto ou quer fazer de alguma outra forma. Tá? Quer fazer pela Binance ou está no Brasil, não tem conta na cripto, enfim. Então trocou de real para dólar, depois vem aqui, BNB USDT. E aí faz a compra do dólar para BNB. Depois vai vir aqui nesse ícone de carteira aqui em cima, clicar em Fiat Spot, que vai mostrar todos os teus saldos. Vem aqui na BNB, tá aqui embaixo, e clica em saque. E aí ele vai abrir a tela de saque com todos os saques que tu tem feito para as contas. Aqui o catálogo de endereço, tu vai clicar aqui, colocar o endereço em questão, que vai ser o endereço da MetaMask, e sacar o dinheiro. Aí vamos fazer agora com o JJ. JJ, voltando para ti. Uhum. Sabendo já quanto tu quer. 10 heróis em BNB. 15. Faz 15 aí. Aqui isso, 15. Aqui na Eu Pucoin. ia fazer 1.500 heróis, mas eu quero começar com uma conta só. Aí sim.
Bcoin BNB, só que não vai ter muita liquidez aqui para eu ver o preço. Bcoin USDT. E por que eu não. Você falou para fazer em BNB, eu não poderia ter feito em USDT? Não tem o par Ah, tem aqui, ó, mas não tem liquidez, eu acho. Até tem, mas tem bem menos. A oscilação é bem maior. A gente faz aqui, ó, com BNB. Então vamos fazer assim, quantos BNB tu tem? Melhor. Não, não vou 15 revelar minha heróis, quantidade de 151. Não, BNB, porque eu ia fazer 1.500 heróis aí. Eu quero fazer 15 heróis só. tá, aqui, ó. Clicando aqui em Trade, aqui em cima, ele vai abrir a aba de swap da Pucoin. Então aqui a gente coloca quantos Bitcoin a gente vai querer? 151. Ele quer 15 heróis mais uma moeda de hold. 151. Ele precisa disso aqui de BNB. 0.97363. Mais um pouquinho para a taxa, então a gente coloca 155, um BNB. Ok, tá fácil. Vamos lá. Então tu vai Eu fazer estou. a transferência desse BNB para tua conta da MetaMask. Tá, então eu estou aqui na MetaMask. BNB está Isso, aqui. E eu tenho ok. que clicar aqui e não Não, é swap. Não é não. Pode buy. volta ali. Clica lá onde diz JJ Bomb Crypto. Aí, ele vai copiar para a área de transferência o endereço da carteira. Tá? Confirmando que tu estás na rede da Binance Smart Chain. Esse endereço que tu copiou para a área de transferência, tu vai colocar lá na crypto.com como endereço de saque do teu BNB. Então, para isso eu vou ter que usar o meu WhatsApp, porque a Crypto.com está no meu celular. Uhum. Mas tu não vinculou o teu celular no Windows? Não, estou precisando Ah, do tá. IT para me ajudar com isso. Entendi. O teu WhatsApp não vai conectar aí, eu acho. É. Agora vamos ver as perguntas enquanto o JJ faz a troca ali. Bom, JJ, Kézia perguntou. Fala, Dani. JJ tem que cadastrar primeiro a carteira, né, o endereço, na cripto, para poder Eu sacar, vou certo? mostrar isso. Daí Isso, fica tudo depende do certo. processo. Depende do nível de segurança que tu habilitou. No caso da Binance, se tu habilitou o catálogo de endereços confiáveis, tu só vai conseguir transferir para um endereço confiável. Para adicionar um endereço confiável, tem toda a buroca que precisa. Coloca o endereço, manda os 3 códigos, taratá. Para quem não tem toda a segurança ativada na Binance, por exemplo, é só colocar o endereço e pede a senha, uma autenticação e a autenticação de 2 fatores. E na cripto o JJ vai mostrar agora. Ó, o Teodoro faz Ok. que nem eu também, converte tudo em dólar e do dólar para as outras moedas, que facilita o controle. Agora eu vou aqui no eu. Também dá para fazer, Alex, dá para usar a PancakeSwap para fazer a troca de BNB para Bitcoin e de BRL para BNB também dá para fazer. O porquê eu não faço é simplesmente por controle, não que não possa. Então vamos lá. Eu mandei para mim mesmo o código no meu WhatsApp aqui embaixo. Então eu vou copiar esse endereço. Copy. Saio do meu WhatsApp. Volto para minha cripto. Daí tem a opção aqui transfer. Vocês podem ver. Consegue printar e mandar no teu WhatsApp, JJ? Printa, compartilha comigo e mostra aí na tela. Ou eu mostro aqui, enfim, tanto faz. Que aí o pessoal vê qual é a tela, certinho. Vai demorar mais assim, do jeito que você está falando, do que eu mostrar aqui no vídeo mesmo. Mas tá aí. Pode compartilhar essa tela aí. Daí tem a opção ali transfer. Foi lá que eu cliquei. Lá em cima, do lado direito. Aí tá o histórico. Olha lá, transfer, lá em cima. Tem Uhum, buy, sell e transfer. perfeito.
E aí depois que você clica Transfer, eu tenho a carteira DeFi da cripto, dele dá a opção aqui da carteira DeFi, ou uma carteira externa, que é a última opção. Daí eu vou para a carteira externa. Ah, external, tá. Add Wallet. E daí agora aqui eu vou copiar o endereço. BNB Address. É BEP2 ou BSC, você sabe? BSC, que é a rede que a gente adicionou lá no MetaMask. Tá. Daí ele fala aqui, depois ali embaixo, Wallet Name. É opcional, não? É Ou tem que opcional, é colocar? um nome amigável para essa carteira. Bota aí, MetaMask. Quanto custam 5 bonecos? Vamos calcular, André. Vamos lá. Quanto o JJ termina o processo? 5 bonecos. A moeda está custando 3 dólares e 4 centavos. Então, 3 dólares e 4... Não, 5,56, vamos botar. 5,56 vezes... São 5 bonecos, vai precisar de 51 moedas. 50 moedas para os heróis e uma de hold. Então, 155 dólares e 83 centavos. Mais um pouquinho para a taxa, mais 10 dólares aí de taxa, 165. Eu arredondaria para 170. Então, 170 Tá aqui. dólares a 5,60, 952 reais. Lembrando que o Homer falou aqui para colocar a segunda opção ali, que é BSC. Aqui, ó. E daí tá aqui o endereço e eu dou o continuar. Exatamente, BSC. Provavelmente o aplicativo vai te avisar que a rede BSC é aceita por poucas carteiras, que é se tu mandar para a rede errada, as moedas são perdidas e que não tem quem te ajude a recuperar e tudo mais. Então tem que ter atenção para colocar a rede Deu o correta. seguinte erro aqui, ó. Não consigo ler, impossível de ler. Address whitelisting is temporarily unavailable. Tá indisponível. Então tem que botar o endereço na tua whitelist, talvez? Ou a whitelist está indisponível? Uhum. Eduardo, realmente eu não sei. Quem cuida disso é minha contadora. Eu passo só os resultados para ela, o quanto entrou na minha conta, o quanto eu tirei, de onde veio, para onde vai. E ela que faz toda essa declaração para mim. Então eu não. Eu sou da teoria que para eu estudar contabilidade a ponto de fazer sozinho, eu vou ter que parar de estudar o que eu já estudo. Então eu prefiro terceirizar para alguém que é especialista nisso e eu. Cada um trabalha no que sabe fazer, entendeu? Eu fico nas criptos, no mercado financeiro, que eu sei fazer, e ela fica na contabilidade e cuida disso para mim. Então, realmente eu não sei te responder, mas ela gera as guias para mim, eu faço pagamento e tudo certinho. Quem sabe um sorteio de 15 heróis na live? Pô, aí sim, hein? Seria interessante. Quando o JJ tirar os lucros, a gente sorteia na live. Eu não tenho problema com isso, não. Ó, André Só que já está transferiu indisponível dinheiro para o aqui. MetaMask. Que, JJ? Está indisponível. Eu não sei como prosseguir. Alguma alternativa? Consegue enviar para algum outro endereço? Minha Trezor, talvez? E aí da Trezor tu manda para mim. Manda para ti mesmo, manda para MetaMask. Em último caso, tu manda para mim os BNB e eu mando para tua MetaMask. E essa é a magia da irrastreabilidade das criptos. O JJ manda BNB para mim, eu mando para a MetaMask dele e deu. Dá para fazer uma venda P2P. Para quem não quiser expor valores e coisas, paga alguém, faz um Pix para alguém, esse alguém já tem BNB, transfere esse BNB direto para tua MetaMask, acabou o processo. Ó, o Eduardo tá dizendo para tu mandar para a carteira dele. Essa é a carteira MetaMask. Eu não sei agora como prosseguir a partir daqui. Deixa eu ver se eu abro o meu Trezor aqui, eu vou via Trezor. Essa é a carteira da tua MetaMask que tu me mandou aqui. É. Aceito depósitos. A gente divulga, a gente pode mandar o endereço dessa carteira aqui na live, quem quiser dar uma colaborada para comprar os heróis agora, porque a cripto dele não está ajudando.
Vou tentar na Trezor aqui. Ó, o JJ é o vivaço, vai tentar fazer via Trezor. Será que a geração dos heróis terá um limite? Tinha essa suspeita quando chegasse em 5 milhões de heróis. Eu fui um que corri e comprei heróis antes de dar os 5 milhões, porque não ia dar tempo, não sei o que, eu não consegui comprar todos e passou dos 5 milhões, nós já estamos em mais de 12 e só vai. Então, eu acho que não vai haver um limite, mas de casas, sim, tem limite. Ó, atualmente a gente está com 12.386.240 heróis. Olha aqui, aqui. Tiro aqui a pergunta dele, tá aqui, ó. The Hero Sold. 12.386.240. Olhem que bonito. 12.390.839. É muito rápido. Não tá me ajudando aqui, ó. Eu tô aqui no settings, eu consigo fazer em Bitcoin, Litecoin, Ethereum, mas não tem BNB aqui. Tu teria que importar o token? Ou será que a Trezor não tem suporte a BNB? Esse meu Trezor parece que não. Não tem BNB aqui. Ok, próxima alternativa. Próxima alternativa. Ô, Merão, transfere da Oi. tua conta pra ele, pra gente dar andamento na live, depois ele dá um jeito de te mandar de volta. Nem que seja Não aí tenho na... para um herói aí, só para o pessoal saber Uhum. como é que funciona a batida, entendeu? Sim. Ó, o Gabriel tá colocando, pela Binance é mais fácil. Realmente pela Binance é bem mais fácil de fazer. Vamos fazer assim, vamos ao vivo de novo. Vamos lá, eu vou mandar para o MetaMask do JJ e vou fazer o processo todo pela Binance aqui para vocês verem, tá? Só deixa eu iniciar aqui fazendo o celular. Como transfere para MetaMask, Thiago quer saber? Você vai colocar o endereço da tua MetaMask no endereço de saque da corretora que você está usando, Binance, Crypto, ou seja, qual for. A Trezor, enfim, a carteira, a Cold Wallet que tu tiver. Tá? Então tu vai botar o endereço da MetaMask ali, confirmando que a rede é BSC, muito importante, porque senão vai para a rede errada e aí perdeu o dinheiro. Um segundo que agora eu vou fazer aqui. Dani, faz perguntas aí, vai. E ó, vou fazer a conta agora do início com vocês. Jamais informe as palavras, hein? Apenas o endereço. Exatamente. Nunca, jamais, para ninguém, em nenhuma hipótese, para nenhuma pessoa que não seja de tua confiança, informe as palavras da tua carteira. Ô, Homer, você confia em mim, né? E se tiver um problema, o pessoal do site ligar de volta, não fala, não? Ninguém é para falar. Se tu entrar no grupo do Bomb Cripto e colocar, gente, tô começando agora, preciso de ajuda, vai vir uns 10 falar contigo no privado em segundos e todos vão te mandar algum link de golpe te pedindo as 12 palavras e a senha da tua carteira. Aí, babau, perdeu tudo. Olha, Claudemir, eu recomendo a Binance ou a Crypto.com, que são as duas que eu uso e sei como é o processo. Mas tem outras maneiras, tu pode comprar BNB por P2P, tu pode comprar BNB via swap em alguma DEX usando outra moeda, tu pode trocar Bitcoin por BNB usando uma DEX e fazer a transferência de BNB para MetaMask, e aí não passa por nenhuma corretora. Enfim, existem inúmeras possibilidades de como fazer isso. Mas nesse vídeo aqui eu vou recomendar, vou mostrar como fazer pela Binance, e o JJ tentou pela Crypto, que é o mais fácil de fazer. Deixa eu mostrar algo aqui para ti. Com certeza, e isso é o que faz o que eu falei ontem dos early adopters. Quem chega primeiro vai pegar um terreno mais difícil, vai pegar um processo bem mais complicado. Porém, é onde poucos entram, é onde poucos conseguem seguir e conseguem ter mais lucros por isso, por chegar primeiro. O que houve, JJ? Vindo da cripto, hoje, pela manhã, um pequeno número aí de atividades não autorizadas, mas os fundos estão seguros. Então, por favor,
resete o seu segundo, seus dois passos de autenticação, e daí ele fala aqui, ó, uma vez tudo isso completo, esse update, ou seja, eles vão mandar um update para cada usuário. Aqui, esse update será de forma progressiva nas próximas horas. Eu ainda não recebi esse update. Uma vez completado, daí sim os withdraws, ou seja, os saques, serão reabilitados. Então, a cripto não está fazendo saques, motivo pelo qual não consegui enviar. Ameaça. 8 horas atrás. Então ainda está com problema. Bom, então nós vamos fazer a compra de um BNB, que é o que daria os 15 heróis do JJ. Então vamos lá. Bora para não perder o andamento do vídeo. Aqui. Vou voltar na PooCoin só para confirmar o valor. $3. Eu vou calcular do meu jeito, tá? Eu sempre arredondo tudo para cima. Porque é mais fácil sobrar, porque se faltar tem que fazer todo o processo de novo para mandar 0,002 BNB que faltou para pagar uma taxa. Então eu prefiro pagar um pouco a mais. Então eu já vou botar a moeda aqui a 13,10 vezes 151, $470. Pronto. Vezes 5,60, eu vou mandar R$2.650. É isso que vai acontecer. Então, vocês veem que tudo eu arredondei para cima. R$2.650. Pronto. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui na Binance, vou vir na minha carteira aqui em cima, Fiat Spot, vou colocar depositar aqui em cima, depósito fiduciário, e aqui no depósito fiduciário eu vou colocar qual moeda eu quero depositar, BRL, seleciono, transferência bancária, continuar, beleza, ok. Quanto que eu quero mandar? R$2.650. Continuar. E ele vai abrir para mim um código Pix para eu fazer essa transferência. Eu simplesmente vou pegar o meu aplicativo do banco. Estou acessando aqui. Pix. Ler QR Code. Li o QR Code. Estou fazendo um Pix para a Binance. Fácil assim. 2.650. Pix enviado. Olha o tempo que vai levar para chegar na Binance. Mandei. Ok. Agora a gente vem aqui em Trade já para confirmar. O SDT BRL. Clico aqui no canto embaixo na esquerda em atualizar. Ele vai atualizar todo o gráfico. E eu já vi que já está lá o dinheiro. Aqui embaixo, ó, BRL disponível, 2.650. Tá bem pequenininha a letra, mas tá aqui, R$2.650. Agora eu vou pegar todo esse real e vou converter em dólar. É só eu clicar nessa barra de progresso no 100% e ele vai converter tudo. 2.649,64, $475,70. A 5,57. Aqui a gente olha a cotação para poder entrar no book direitinho. Então, 5,57,1. Move de novo para ficar certinho, 100%. E eu vou comprar direto. Comprei, $475 está aqui embaixo. Esses $475 eu venho aqui na guia do lado em BNB USDT. Tá? Se eu estiver fazendo rápido demais, depois volto o vídeo e vê de novo, porque se for lento vai ficar muito maçante. E eu vou fazer a mesma coisa, 100% dos meus dólares em BNB, que não vai dar um BNB, vai dar 0,975. Todos os dólares, 475,78, 400, aqui, deixa eu ver o preço, 475,60. Pronto, um BNB. Certinho, 60, aí, foi. Comprei, toda a ordem executada. Então, eu acabei de comprar um BNB. Agora eu vou vir de novo na minha carteira, Fiat Spot. Aqui embaixo vai estar o meu BNB, ele já está em primeiro da lista. Eu vou clicar em saque. Como eu tenho o gerenciamento de endereço aqui, a whitelist, vai ficar muito complicado eu colocar a carteira do JJ aqui como endereço confiável. Então eu vou fazer um processo a mais
já fica de crédito aí, um bônus da live, para poder fazer essa transferência. Eu vou transferir para minha carteira MetaMask, que está aqui já registrado. A Binance vai me dizer que você confirmou que a plataforma aceita BSC? Sim, confirmei. Você sabe que se transferir BSC para o endereço, a plataforma tiver tudo errado lá, tu vai perder os ativos? Sim, caso a plataforma ou aplicativo de destino não suporte a BSC, os seus ativos provavelmente serão perdidos. Saibam disso. Se errar o passo, perde os ativos. Tem certeza que sabe o que está fazendo? Eles perguntam 3 vezes, para tu ter certeza que tu não está fazendo cagada. Sim, eu tenho, a carteira que eu estou transferindo tem suporte a BSC e eu sei o que eu estou fazendo. Então tá, envia. Aprovado. Você foi aprovado no quiz sobre a rede BSC. Agora ele vai me perguntar quanto que eu quero mandar. Quero mandar 1 BNB. Vai chegar isso aqui, então eu vou mandar mais a taxa. Mais um 0. Pronto, vai chegar 1 BNB exatamente lá na minha MetaMask. Saque. BSC selecionada. Poucas plataformas têm suporte. Tem certeza? Mais uma vez estão perguntando. Confirmo. Agora, para eu confirmar o endereço de saque, eu vou ver se esse endereço de saque é o mesmo da minha MetaMask, se o valor está correto, se a rede está correta, se está tudo certo. Sim. Agora eu preciso dos 3 códigos: telefone, e-mail e o código da minha verificação em 2 fatores. Então eu vou abrir aqui. O do celular já chegou. Vou pegar o do celular, peraí. O do e-mail. E o outro de autenticação. Por que eu tenho 3? Porque eu quero. Dá para ter 2. Menos que 2 eles não deixam. Pronto. Sempre vai aparecer essa telinha de erro porque a Binance está com esse bug, eu não sei porquê. Basta clicar em atualizar aqui no canto inferior esquerdo e vai aparecer aqui embaixo em saques recentes, 1 BNB processando o saque. Agora, a gente faz o quê? Entra na MetaMask em questão, que vai receber esse dinheiro, que é essa daqui. Então eu vou abrir ela aqui. Ó, e daqui a pouco vai brotar o número 1 aqui na frente. É o tempo que vai levar o saque. Dá pra gente ficar olhando porque é rápido. Pronto, agora vamos ver as perguntas enquanto chega o dinheiro. Só tenho que vender 1000 ações. Demorou de 2 a 3 dias para ter o dinheiro na conta. Em cripto, vendo, transfiro para o outro lado do mundo e pago contas em 30 minutos. Ou até menos de 30 minutos, Teodoro. Ó, chegou o dinheiro. Um BNB está aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou transferir da minha MetaMask para a MetaMask do JJ. Então, eu vou copiar o endereço dele. Espera um pouquinho. Aqui. Pronto. Como é que eu vou fazer o processo? É isso aqui. Vou clicar no BNB, botar enviar, e aqui eu vou colar o endereço da carteira do JJ. Quanto que eu vou mandar? 1 BNB. Todo o dinheiro que eu fiz, vou mandar para ele, tá? Essa é a carteira, eu posso clicar nesse bannerzinho aqui para dar um apelido para a carteira. Vou fazer aqui, ó. Adicionar o nickname. MetaMask JJ. A Binance acabou de mandar o aviso de que foi feito o saque da moeda. Pronto. Próximo. E agora eu vou pagar 0.00105 BNB de taxa por essa transação. Fiz o envio. O BNB vai sumir daqui. JJ, abre a tua MetaMask aí. Ó. Aí, só fica olhando para aí que vai aparecer. Ó, aqui na minha não sumiu ainda. Apareceu para ele já um BNB. Vocês viram como é rápido? Né? Quase tão rápido quanto um Pix. Pronto, BNB na conta do JJ e agora ele pode seguir para fazer a função. Ótimo. Vamos ver as perguntas rapidinho aqui. Ok. Beleza, isso aqui eu já falei. Dizem que é bom conferir pelo menos os 4 primeiros e os 4 últimos dígitos do endereço. Sim, correto. Sempre verifiquem. Como o JJ me colou o endereço ali, eu já fiz a verificação, mas
com certeza. Confiram em todas as transações o início e o fim. É o que aparece ali na tela dele. 0x, o início do endereço e o finalzinho dele no final da linha. Esse manual que vocês estão dando dava um curso. Ah, pois é, quem sabe? Quem sabe não vem material novo por aí. Tô sentindo que vai vir um lendário. Eu também acho. Dizem, isso é só superstição, que abrindo de madrugada a chance de sair lendário é maior. Eu tirei 2 lendários abrindo de madrugada. Como sacar da MetaMask para Binance? É o caminho inverso. Tu vai ter um endereço de depósito na Binance que vai ser em BNB, e aí tu vai fazer um saque, aí onde ele tá, nesse Send To, tu vai colocar o endereço da Binance, que tu vai clicar lá em depósito, e ele vai te dar o endereço de depósito. Eu consigo operar opções de BTC? Consegue, mas não pela Binance, e não é também o foco desse vídeo, mas consegue em outras corretoras, o Dani até sabe mais do que eu sobre isso. Então vamos lá, JJ. Agora tu vai na PooCoin, vou colocar a tua tela aqui em tela cheia, aí. Tá sem o contrato do Bitcoin. Então tu vai lá na página do Bomb Crypto. Rola ali para baixo onde apareceu adicionar o MetaMask. Não, lá em cima, mais para cima. Bem para cima, bem mais. Terceira telinha só. Aí. Tem o contrato deles. Clica nesse contrato. Copia ele ali em cima, o contract, lá na primeira linha, lá em cima. Aí vai o botãozinho ao final do D é que não carregou ainda. Ali, ó, o botãozinho de copy. Aí. Agora volta na PooCoin e cola esse endereço ali na busca. Isso. Bombcoin, clica na moeda. Perfeito. Agora, lá em cima, em cima daquele banner daquele carro ali, do martelo que tá lá em cima, ó, na direita, tem Connect. Isso. Aí tu vai conectar a tua MetaMask nesse site, na PooCoin. Então clica aí. E agora a MetaMask está pedindo conexão com a PooCoin. Aí na Next, depois Connect. Pronto, agora a tua carteira está conectada no site. Agora tu vai clicar em Trade, ali bem pertinho de onde está o mouse. Isso. E agora que a gente vai fazer a compra. Tu vai colocar Max, um BNB, vai dar 155 moedas. Só que não é isso que a gente quer. A gente quer 151. Então tu edita ali embaixo e bota 151. Por que colocar a menos? Porque tem que sobrar dinheiro na conta para as taxas. Pronto. Clica em Swap ali embaixo. Rola para baixo para aceitar a taxa. Já vem aí a primeira taxa. Aguarde. Nesse momento eu recomendo a todos que não troquem a guia, não clica, não atualiza, não troca de aba, não faz nada. Fica olhando para a tela e espera. Porque em cripto, se der erro, não tem muita gente para tu reclamar. Ó, já fez a troca, ali no Bitcoin tá aparecendo o balance 151 e o BNB dele na linha de cima diminuiu. Então, tá feito. Pode fechar essa janelinha pequenininha que tá aí no meio da tela. Aí. Agora vai no site do Bomb Crypto. Aí, lá em cima, no topo da página. Play Now, lá em cima na direita. Bem-vindo ao jogo. Mas aqui em nenhum momento eu informei que eu sou eu, né? Ah, eu tenho Não que precisa. conectar. Bem-vindo ao mundo cripto. É anônimo. Não, eu tenho que falar que eu sou eu, a minha carteira. Agora. É agora. Ah, então, Connect por isso Wallet. que eu. Agora que tu vai conectar ela. Mas não tem nenhuma identificação de e-mail, não tem Não, nenhum não. KYC, não tem nada. Bom. Por isso Agora eu nem vamos lá. esperava. Pois é. Next. Connect. Beleza? Aí tu fez a conexão, agora tu vai assinar a entrada. Então. E agora vai carregar o jogo. E milagrosamente vai aparecer no canto superior direito 151 Bitcoin. Esse processinho básico nos levou a 151 Bitcoin dentro do jogo. Então, manda dinheiro para Binance, converte para dólar, converte para BNB, saca para MetaMask, converte para Bitcoin e entra no jogo. Agora tu vai clicar em... Bota no Treasury Hunt, só para ver o mapa. Só para completar, nesse meio tempo você já tomou uns calmantes, um ansiolítico para... Ai, será que vai entrar? A primeira vez que eu fiz, eu fiquei ansioso, porque eu não tinha ninguém me ajudando. Eu fui só pelos tutoriais e fiz sozinho. Aí deu um medinho. Só que eu fiz com um boneco, porque se desse errado eu perdia o equivalente a 1.
Só que eu comprei a moeda 7,80, não a $3 como tá agora. Então vamos A lá. primeira transferência Tem que voltar. Oi? de carteira, a primeira transferência que eu fiz de carteira também, eu mandei acho que um satoshi. 0,000. Falei, se eu perder, não fico triste. Aí salvou o negócio. Tá bom, agora vai. Aí quando você tem que fazer a transferência do valor de um carro, a coisa fica apertada. Não sei, nunca tentei. JJ, lá em cima, na esquerda, tem o botãozinho voltar, o verdinho ali. No mapa. Aí. Clica em Shop. E agora, tu tem as... E agora a gente vai para as perguntas aí. Tá, então vamos para as perguntas. Não, é que tem um momento que vai dar para responder pergunta que vai demorar. Tu pode comprar os heróis de 1 em 1, de 5 em 5 ou de 10 em 10. Mais uma vez, é pura superstição. Se tu comprar de 1 em 1, a sorte pode ser melhor, mas é puramente crença, não existe nenhuma comprovação de nada. Então, se tu quiser comprar de 1 em 1, tu aperta, vamos comprar o primeiro solo. Depois a gente compra, se tu quiser comprar de mais em mais, acho que vai ser melhor para otimizar o vídeo. Ou se tu quiser abrir de madrugada. Então, se tu clicar ali no X1, clica ali para ver. Ele vai abrir para X5, e se tu clicar de novo, X10. Então, clica de novo, ele vai voltar para X1. E aí, quando tu clicar no 10, ele vai iniciar a compra, e aí entrou no processo que não tem volta do primeiro boneco, primeiro herói. Então, vamos ver se tem alguma pergunta sobre. 14 comum e um lendário. Vamos na sequência entrar nesse debate do Teodoro, é interessante. Tu vai comprar 5, JJ? Tu que sabe, é pura crença. Só crença, fazer as mandingas, tudo. Ó, agora, na primeira compra, ele vai pagar 3 taxas. São 3 vezes que vão cobrar a taxa. Então, ele paga a primeira ali, rola para baixo ali, paga ela. Aí ele vai ficar no Mint Processing ali. Depois ele vai... ele dá mais uma taxa e depois ele vai pro Token Process. Acho que é isso que aparece. Temos que derrubar algumas crenças, temos que ter outras crenças, né, Bruno? Ó, agora ele vai te pedir a segunda taxa. Tu rola ali 0.000963. O que ele está fazendo? Ele está fazendo as taxas vezes 5, porque o JJ está abrindo 5 heróis. E agora vai ter a terceira taxa que ele vai entrar propriamente na abertura do herói. E aí nós vamos ver os primeiros 5 heróis do JJ. Esse processo costuma demorar um pouquinho, e aí entra mais uma vez o que eu falei. Não minimiza, não atualiza, não troca de página. Recomendo só não fazer nada. Fica parado, fica ali. Não fica trocando de tela, vou voltar pro jogo, vou ver vídeo do YouTube, não. Agora é hora da mandinga. Quando aparece o Process Token Request, é hora da mandinga para ver o que vai vir de herói. Então, ó. Agora sim, ó. Veio o primeiro, comum. Ele é um comum meio bostinha. Mas depois eu vou explicando melhor sobre os heróis. Outro comum. Outro comum. Outro comum. E outro comum. 5 comuns primeiro. Beleza. Vai abrir mais 10, vai abrir mais 5, vai abrir mais 1. O que tu vai fazer? Ó, o André já falou, vou abrir os próximos à meia-noite. Não vai não, porque às 11 horas fecha o servidor para atualização de hoje. Então, quem quer abrir, abre antes das 11, senão só depois das 10 da manhã, 11 ou 8 da manhã de amanhã. Uma coisa assim. Se a manutenção Tá demora embaixo. mais, vai mais longe. Tá embaixo escrito aí, ó. Das 2 às 14 o TC. O TC. É que no Brasil ele vai dar das 11 da noite até meio-dia. 11 da manhã. Ó, JJ vai abrir mais 5. Agora, enquanto pensa, vamos botar do Teodoro. JJ, vamos lá. Não querendo abrir uma grande discussão, estou achando que vamos ter uma grande guerra neste ano e próximos. O mundo cripto é totalmente anônimo e isso vai contra as legislações de países. Sim, vai contra a legislação de alguns, mas é aquilo, quanto mais o Estado bate nas criptos, mais elas se fortalecem e mais a população vê elas, porque mais eles chamam atenção. Então, eu enxergo já como um caminho sem volta.
aonde, assim como El Salvador fez e provavelmente outros países farão, de entrar no mundo cripto também, mas não dá para prever muita coisa de futuro. Mas eu acho que o mundo cripto não tem volta, não vai acabar, não vão ter poder para acabar porque já tem empresas entrando e vai entrar aquele ponto. Para acabar com isso, tem que acabar com o sistema acabar com uma boa parte da economia. Dani, JJ, o que vocês acham? Ó, vamos ver, peraí. Comum. Eu acho que vocês são azarados para desgraça, né? É isso que eu acho. Ó, super raro. Para aí, não clica. Espera, calma aí, vamos explicar. Super raro é o terceiro mais raro do jogo. Tem comum, raro e super raro. E é um super raro com pilha. Aquela bateriazinha que ele tem ali embaixo significa que ele carrega mais meio ponto por minuto de estamina. Depois eu explico melhor sobre isso. E ele atravessa as bombas e atravessa a parede. É bom. Então vai, dá ok. Outro comum. Outro comum, já foi agora, né? Foi 5. Não, mais um comum. Nossa, esse comum é. Tá bom, tem um super raro. Tem uma das contas que eu tenho que tem 14 comuns e um super raro. Faz parte. Vamos lá, os últimos 5. Lembrando que você falou, se eu não me engano, que você pode ter quantos heróis quiser, mas só pode pôr 15 por vez no jogo, não é isso? Exato. Dá para usar o retorno da conta para comprar mais heróis. E aí você vai, por exemplo, enquanto um tá carregando, você pode pôr outro para jogar, esse tá carregando, põe o outro. Não, dos 15 não, porque os que estão desativados, além dos 15, não carregam energia. Já para evitar essa troca. Tá. Então tu simplesmente vai fazendo, depois tem o mecanismo de upgrade, que tu sacrifica um herói para melhorar outro. Aí tem mais mecanismos e hoje, que é esse aviso que está ali embaixo, vai entrar o modo aventura, que também vai beneficiar isso. Então, tem mais mecânicas do jogo. Aqui eu estou explicando como começar a jogar. As mecânicas são... tem bastante coisa para ver. Aí a live vai a 2 horas. E aqui é um karma hinduísta? Ou seja, nasceu comum, morre comum. Sim. Não, você não falou que pode fazer upgrade? É, mas ele vai ganhar mais um de power só, mas ele não... É. Tá. 3 de power, tá, esse é bom. 5 de power, tá bom. Tá. 3. Esse é ruim, esse é o pior de todos. Ó, um raro, um super raro e um raro, tá bom. Tá bom, podia ser pior. Podia ser 15 comuns. Agora, estão todos aí marcadinho work. Agora tu fecha essa janelinha. E clica no mapa ali no Treasure Hunt. E todos estão aí trabalhando. Bem-vindo ao Bomb Crypto. Agora eles vão ficar explodindo isso eternamente. Você vai ter que jogar... Deixa eu ver, um deles ali. Aí tem que analisar os heróis para ver. Tem uma calculadora do Bomb Crypto que mostra de quanto em quanto tempo você tem que olhar a conta e tudo mais. Enfim, tem um monte de mecânicas que dá para mostrar. Mas aí, como eu disse, a live vai ficar gigante. Acho que o 2 comuns com cara de Shiba. Oi, Dani? Acho que a ideia da live era mostrar até esse ponto, né? Daí para frente. Exato. Legal. Eu não sei, Teodoro. Eu não sei se guerra vai acontecer, porque a guerra vai ser contra quem? Se o Bitcoin é uma moeda digital. Uma guerra digital, isso já está tendo. Já estamos em Guerra Fria já. Pois é, Guerra Fria a gente já está, os estados, os países tentando barrar o Bitcoin de tudo que é jeito, e as criptos, e regulamentar, e fazer barreiras, não sei o quê, mas nada dá certo. Conseguem proibir por um tempo, depois a coisa volta. Então... Teodoro, só para você pensar, Teodoro, imagina que você mora na Argentina, você vê que seu dinheiro está perdendo poder a cada minuto, e que você pode entrar na Deep Web, transformar uma parte do seu dinheiro em cripto e jogar para os Estados Unidos, jogar em dólar ou mesmo manter em cripto fora. Cara, o quanto de pessoas acabaram usando esse mecanismo, tanto na Argentina quanto na Venezuela, em países da África, não tem saída, a meu ver. Exatamente. Algo importante. Valeu pela aula, valeu, cara. Que bom que eu ajudei. Espero ter ajudado mais gente. O Éder tirou tudo comum. Pobrezinho do Éder.
Aí tem que dar like, galera. Quantos likes tem no vídeo? Tem que ter like. DJ, confere aí. André Lima, deixa rodando com bot Python. Eu quero deixar a minha opinião muito clara e objetiva. Não façam isso. Dá ban pelas regras do jogo e se derem ban na tua conta, tu perdeu os teus heróis, o teu investimento, tudo que tu fez. Então eu não recomendo utilizar bot nas contas, porque pode perder a tua conta. Acho que não vale a pena. Tem o VIP vindo aí, que vai permitir que legalmente tu tenha um bot. Mas aí a mecânica do jogo, tu vai ter que ter stake, tu vai ter que fazer hold de moeda, vai ter que, e é bastante, para poder ter esse mecanismo dos robôs descansarem automaticamente, voltarem a trabalhar automaticamente, tu não precisa ficar gerenciando a conta toda hora. Agora eu vou abrir aqui as minhas 4 contas, botar elas para trabalhar. Agora é o seguinte aqui, Romerito. Diga. Quando você fala não minimizar, seria aqui? Ou aqui já conta que não está... Aí ele parou. Tu voltou ali, ele parou. Aí eles estão trabalhando e aí tu tem que colocar essa tela deles se mexendo em outro monitor onde eles fiquem visíveis para ti. Se tu precisar colocar alguma coisa por cima, que seja por um tempo curto, mas se ficar muito tempo, o servidor derruba porque não está em primeiro plano. Ok. Estou aqui, vou precisar agora de 2 pontos. Talvez você possa ajudar na tua conta. Como eu fazer a gestão desse cara, porque esse cara aí, esses 15 aí, uma hora vai dormir, vai acabar a energia, eu vou ter que ir onde eu vou olhar, onde eu vou mandar ele trabalhar de novo. Se eu precisar parar um deles por uma questão estratégica, eu sei que não acabou a energia, mas eu vou usar só quando eu for dormir, porque daí dá 6 horas, um exemplo. Como que eu faço? E, por último, daí você pode usar na sua conta mesmo, uma explicação do saque. Em uma das contas suas aí. Que daí fica completaça essa live. Bom, como gerenciar? Ali embaixo do mapa, bem no meio, tem uma setinha para cima, pulando ali. Se tu clicar nela, abre essa aba Heroes, pode abrir, e os heróis ainda estão aí. Aí tu pode rolar essa tela para baixo, tu vai vendo a estamina de cada um, essa barrinha verde, quanto que eles têm de energia. Cada bomba consome 1 ponto dessa barrinha, e cada herói recupera meio ponto por minuto. Então, procura um que tenha uma bateriazinha, acho que o Super Raro tem. Tá lá em cima ele, eu acho. Ali ele tem. Aquela bateriazinha ali, a primeira, tá nas especificações dele, aí ó, ela adiciona mais meio ponto por minuto. Então esse herói, ele recupera 1 ponto de estamina por minuto. Então em 400 minutos ele tá com a vida cheia. Pronto para trabalhar de novo. Por questão de eficiência, um herói com a vida cheia, sem estar explodindo, sem estar trabalhando, ele tá ocioso, tá perdendo, né, perdendo moedas, perdendo eficiência. Então, o gerenciamento da conta, tu teria que fazer de alguma forma que tu consiga botar todo mundo para trabalhar sem deixar ninguém ficar full sem estar trabalhando. Então, a cada 100 minutos, o primeiro herói, clica ali no primeiro. Esse que tá, esse bem de cima. Aí. Ó, ele tem 100 de estamina, então ele leva 200 minutos para carregar. A cada 200 minutos, teoricamente, tu tem que entrar aí para mandar ele trabalhar. Só que tu tem heróis que tem 1 de estamina, que tem 50 pontos. Rola para cima ou para baixo, Esse Shiba aqui. Esse aí. Ele tem 1 de estamina, que é 50 pontos. Então, a cada 100 minutos, ele tá full. Eu não sei se tu tirou algum que tenha 50 e tenha a bateriazinha. Se tiver, eu piorzão. Porque aí ele leva 50 minutos para estar carregado. É muito bom porque é rápido, mas é muito ruim porque é rápido. Né? Toda hora tem que estar olhando. Não tem, não. Me parece que o único Então, que tem bateria é aquele super raro de toda a lista que eu tenho. não, tem mais um que tem, que eu Não, vi. tem aqui, ó. Esse aí Tem esse tem. comum aqui. Esse é o desgraçado. A cada 50 minutos ele vai estar full. Não que tu seja obrigado a botar. Tu pode dizer, cara, ele que se exploda. Eu não vou entrar a cada 50 minutos para estar botando ele para explodir. Mas o gerenciamento é assim. O que eu faço na minha conta? Vou colocar minha tela para vocês verem aqui. E aí eu volto para o do JJ. Vamos pegar essa conta aqui. Tá aqui a lista deles. Ó, essa aqui é que é todo mundo comum e um super raro. Tá aqui o super raro e o resto é todo mundo comum.
Então o JJ não tá com uma conta tão horrível. O do Éder tá pior, tudo comum. O que eu vou fazer? Todo mundo que tá verde, não importa quantos pontos ele tem, eu boto para trabalhar. Ó, o super raro tá vermelho, então ele não vai. Então eu clico aqui em All e tiro só. Ó, ele ficou verde agora. Então ele vai junto. Pronto. Fecho aqui e entro no mapa. Todo mundo trabalhando. A próxima. Ó, esse aqui tá vermelho. Então eu vou colocar esse para trabalhar, esse para trabalhar, esse aqui, esse outro. E eu nem tô olhando quem é quem, potência, se é raro. Só tô botando. É um gerenciamento que come menos tempo. Tu pode montar um plano. É matemática. É fazer análise dos números e ver qual a melhor estratégia que encaixa no teu tempo. Botei eles para trabalhar. Nessa outra. Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Ó, tem um full ali que não estava trabalhando. Ó, esse mapa aqui está quase no fim. E a última aqui. Tá todo mundo verde, então vai todos. Pronto, só falta esse baúzinho. Quando tem um baú, os dois primeiros que chegam ocupam uma posição e colam. E os outros ficam só zanzando no mapa, sem explodir nada. Aí cabe uma estratégia. Não, então tem só um baú, tá todo mundo zanzando aqui sem fazer nada? Então peraí. Manda todo mundo descansar. E eu vou pegar meus dois melhores. Vou pegar o meu super raro e o meu raro. Aí tá desorganizado, tá feio isso aqui. A gente volta e vem de novo. E aí ele reseta as posições dos heróis no mapa. E fica mais organizadinho. Ó, o Bruno tem uma estratégia interessante. Eu dou um tempo médio onde eles não carreguem tudo e eu consiga pôr todos para explodirem. Assim vejo a cada 2h30, 3 horas. Questão de analisar os números e ver qual a melhor estratégia. Aqui a gente clica em New Map. Se não clicar, ele carrega automático. Novo mapa e vambora. A última conta, que é essa aqui é a melhor delas. Foi a primeira conta que eu montei. Thiago, não. Tu tem que selecionar REST, que senão eles não descansam. Se a energia deles acabar enquanto tu estiver olhando e o servidor não tiver caído, eles descansam automaticamente. Mas se, por exemplo, eu minimizei e e o servidor derrubou sem ele acabar a energia, ele congela ali e não descansa. Hoje, às 11 horas, o servidor entra em manutenção. Se tu não colocar os teus heróis para descansar, amanhã, quando o servidor abrir, tá todo mundo do jeito que estava, ninguém descansou. Então tem que ficar atento a isso. Aqui eu vou colocar eles para trabalhar, não vou colocar o lendário. Os vermelhos também não. E o meu outro lendário também não. É legendário, é raro, 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 super raro. O cara tá. Essa conta foi boa, cara. Olha isso. Vou até mostrar de novo. Tem 4 raros. 1, 2, 3. Um legendário. Ó, 4, 5 raros e 2 legendários. Rapaz. Essa conta aqui é boa. Aí beleza, estão explodindo aqui. Cada um na sua velocidadezinha. Aí a gente liga os legendários. Aí fica bonito de ver. Ó, a Andrea tirou 5 comuns e um raro. Aí sim, boa. Esse jogo ficar rodando sozinho seria quase similar a você ter um pool de liquidez, não porque essa moeda ela não está aqui no jogo, ela não está disponibilizada em nenhum pool de liquidez. Quando tu faz hold da moeda, também ela não fica. Vai ter o pool de liquidez que vai ser aqui, ó. Bitcoin, na página do jogo. E aqui tem o stake. Tá? Aqui ele vai explicar, ó. VIP e stake. Era para ser lançado, vai ser lançado agora no primeiro quadrimestre de 2022. Então tem os VIPs, não tem valores ainda, mas vai ter stake de Bitcoin, e aí com o stake tu vai ter direito a VIP. Mas eu acredito que não vai ser nada barato. Mostrando o que é barato, só para vocês terem uma noção do barato que eu estou falando, é isso aqui. Olha aqui o mapa já. Ó, esse bug aqui acontece, é um dos bugs da gente trocar de guia, de minimizar o jogo. Tá, isso aqui já foi reportado para os desenvolvedores, eles estão tentando corrigir, o herói fica travado. Aí tu tem que voltar e vir de novo, e aí ele destrava. Tá? Abri quantos nessa conta? Cara, eu abri 14. Eu abri 14, ganhei um, e depois eu achei mais 4 jaulas.
numa proporção de 1 para 300, existe a chance de vir uma jaula no mapa que tem um herói preso dentro dela. Então tu ganha um herói. Aí eu comprei 8 e achei uma jaula. Ganhei o 9º. Depois eu comprei o resto para fechar 15. E aí encontrei mais jaula, tanto que agora eu tenho mais do que 15 aqui. Já usei um para fazer upgrade nesse cachorrinho aqui, nesse Shiba que tem aqui em cima. E eles vão limpar o mapa aqui ao vivar. Apareceu alguma coisa ali, congratulations, mas sumiu a mensagem. Eu ia te mostrar. Ah, o new... é do novo mapa, então. Não, teu mapa ainda não deu pra limpar ele. Pega eu botar o meu que eles vão limpar o mapa. Ó, limparam. Isso, apareceu essa aí. O que é isso? É quando eles terminam o mapa. Aí tu bota new map, carrega um novo mapa e vamos tudo de novo. Aí as moedas vêm pra cá, ó. Carregam pra cá. E aí entra o que o JJ falou, o saque. O saque tem esta regra atualmente. Quem vê esse vídeo no futuro, a regra pode estar diferente. Então tem que ter no mínimo 40 Bcoins para sacar. Tem que ter 1 Bcoin na conta para poder sacar. Se tu for sacar tendo entre 40 e 60 Bcoin, tu paga 10% de taxa. Entre 60 e 80, tu paga 6% de taxa. E acima de 80, tu paga 3% de taxa. Eu tenho atualmente 58. Eu não vou sacar porque eu vou pagar 10% de taxa. Então, é só clicar em claim e esse dinheiro e essas moedas que estão aqui vão vir aqui para cima, onde tem 1,83. Aqui elas estão na MetaMask. Aqui tu está fazendo hold de moeda, tá? O hold é na MetaMask, não dentro do jogo. Isso até os desenvolvedores já falaram. Segurar as moedas aqui não é hold. O hold é quando tu converte elas para a tua MetaMask, para a tua carteira. Aí tu clica aqui e ela vai aparecer aqui embaixo, ó, 1,834 Bitcoin. Certo? O saque é bem simples. Não tem mistério. E aí para sacar da MetaMask para Binance é o caminho inverso. Tu vai clicar em Bitcoin, ou melhor, tu vai ter o Bitcoin aqui na carteira, vai vir na Poolcoin, vir em trade, e aí tu vai clicar nessa seta. Tu vai trocar Bitcoin por BNB. Quanto? Vou trocar tudo. 1,834. Vai dar isso aqui de BNB. Fazer o swap. Aí o BNB vai aparecer na minha MetaMask aqui em cima. E daqui eu vou clicar em enviar. E eu vou colocar, ó, Binance. Está aqui o endereço da Binance. Eu vou clicar aqui e vou enviar meus BNB para a Binance. Aí ele vai aparecer aqui. Vou vir aqui na minha carteira. E o BNB vai aparecer aqui no meu saldo. Aí daqui eu posso vir de novo no trade, trocar BNB por USDT ou BNB por BRL direto, né? Depois trocar o USDT por BRL. Aí a gente volta na carteira. Agora não vai, vai aparecer, ó, real, e aí tu vai vir em saque. Aí tu vai sacar o teu real para conta bancária. E aí pronto, acabou, dinheiro na conta. Chegou. Entendeu? Simples assim. Bem simplesinho, poucos passos. Ó, bugou de novo. Isso acontece quando se minimiza. Os outros lá embaixo já cansaram todo mundo aqui. Esses aqui não, mas esses aqui já cansaram, vamos ver. Ó, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Ah, não, esse aqui é o que eu tinha deixado só os dois para explodir aquele baú que tava faltando. Por isso, pronto, agora vai todo mundo trabalhar. E é isso, gente. Mandem perguntas. Se tiverem perguntas, que eu acho que foi bem completa a coisa. Dá para fazer R$100 por mês com uma conta? Olha, vamos pensar na conta do JJ. 14 comuns e um raro. Eu acredito que ele vai fazer duas, com bom gerenciamento, Não, 3 eu tô moedas com por 13 dia. comuns, né? Um Hã? raro e um super raro. Ah, é, ele tem 13 comuns, um raro e um super raro, exatamente. Então vamos botar aí que o JJ faça 3 moedas por dia. Vamos botar minha tela de novo aqui. 3 moedinhas por dia. Com a moeda $3 que está agora. $9 por dia. $270 no mês. R$1.500 no mês. Não é ruim não, hein? 1.500 conto. Ah, mas tu investiu 2.650. Pois é. Então tu vai ter as 151 Bitcoin que tu investiu, dividido por 3 por dia. Em 50 dias tu tem o retorno do investimento. Tirando 3 moedas por dia, em 50 dias tu tem o retorno em moedas. Agora, se tu for fazer em valores, em reais, né? 2.650 dividido por 1.500, não sei o que deu. Não. 2.650, 1.550, acho que era. Um mês, 1,7 meses.
Então é 50 dias, 50 e poucos dias, se a moeda se manter nesse valor. Se a moeda diminuir de 3 dólares, o tempo de retorno aumenta. Se a moeda aumentar de valor, né, esse tempo de retorno diminui. Com essa primeira conta aqui que eu fiz, essa conta aqui, o retorno veio em 15 ou 16 dias, uma coisa assim. Com certeza, Teodoro. Por isso que eu tenho esse tanto de conta. Eu não saquei o meu investimento inicial ainda. Por isso que eu te falei da história do GCAP. Eu não saquei ainda. Eu estou reinvestindo o dinheiro que eles estão me dando, que é isso aqui, ó. Eu estou investindo, pegando esse dinheiro, essas moedas que eu estou ganhando e abrindo novas contas. A minha ideia, o meu plano é chegar em 8 contas. Tendo 8 contas, cada uma ganhando 6, 7 Bitcoin por dia, sei lá, 5 Bitcoin, vamos colocar 8 contas a 5 Bitcoin, né? São 40 Bitcoins por dia. A 3 dólares, são 120 dólares ao dia. São 3.600 dólares ao mês, 20 mil reais de renda. Pô, é pouco, né? Então, com esse super raro aqui a coisa foi boa. Então tem isso aqui. Aí tem as estratégias, porque nessa primeira conta aqui foi mais fácil de ver que tá maior. Esses tijolinhos aqui, essas coisinhas que não são baús, tem 1 de vida. Qualquer bombinha destrói. Então entra no que o JJ falou de estratégia. Não vale a pena eu deixar um super raro ou algum herói bom solto no mapa se tiver pouco baú para ele quebrar. Porque ele vai gastar as bombas potentes dele para quebrar esses tijolinhos que tem 1 de vida. Então é mais negócio eu botar eles dois para descansar e deixar só os comuns rodando no mapa, que eles vão quebrar todos os tijolinhos, depois eu boto o super raro só para destruir os baús. Aí é questão de analisar, ficar olhando o jogo, ver como os heróis se comportam para ver melhores estratégias para eles. Beleza, JJ? Como é que tá a tua conta aí? Deixa eu botar aí a tua conta. Muito bom. Bom, Clica lá no baúzinho, lá no canto, lá em cima. Aí, ó, já tá com meia moeda quase. Em alguns minutos. 0,42. Dani, entendeu? Vai fazer? A mulher do Dani já deu uma porrada nele. Pode fazer que eu vou jogar. Eu falei pra ela ontem à noite, falei assim, live, ela falou, não, faz o seguinte, instala pra mim, eu jogo. Tá bom. Boa, aqui eu revezo com a minha namorada. A gente faz, eu jogo quase que o dia inteiro, fico gerenciando, né? E aí na madrugada eu vou dormir, de manhã cedo ela acorda e vem gerenciar e a gente fica revezando para gerenciar a conta. Pô, chegando em 20 mil por mês. Peraí, né? Vale um gerenciamentozinho, né? Um esforço. Pô, nem fala. E o Teodoro falou dos juros compostos, realmente, porque as contas começam a crescer em progressão geométrica. Se tu fizer o reinvestimento do valor que elas dão nelas mesmas, tu cresce as contas em PG. E aí, em pouco tempo, tu tem muita conta. Muita conta, dando pouquinha moeda cada uma, mas tu tem um ganho muito grande com investimento pequeno inicial. Então, é o que eu vou fazer. Só lembrando do bannerzinho que tá rodando aqui embaixo. Entendam o risco. Saibam do risco. Fechou? Ó, o Eduardo perguntou quando que vai ser sorteio. Só quando a conta do JJ der 300 Bitcoin. 150, não, 300. O 150 dele mais 150 para sortear. Aí quem sabe a gente sorteia. Siga o canal, bota lá para ser avisado quando tiver live. Entra no Telegram da Duke, na hora que tiver esse sorteio, a gente vai. Os meninos vão pôr lá no Telegram. Ó, pessoal, vamos sortear. Não é não? É isso aí. Sim. Entra no grupo do Telegram, lá que a gente fala, a gente transmite algumas coisas lá também. Então, estejam ligados, porque pode ter novidade vindo aí. Daqui a pouco a gente faz uma outra live apresentando outro jogo. Quando vê, tem coisa nova vindo aí. Fiquem atentos. Beleza? Você JJ, que manda mensagem pro Homero, o Homero não responde, pessoal, não esquenta não. Ele tá jogando eu bomb respondo todo ou mundo. não sei o quê. JJ, suas considerações. o Éder me deu uma ideia de sortear 15 comuns. Ué, amanhã vai ter o Marketplace.
O comum do Éder que dá raiva deve ser o comum com 3 de estamina e 1 de speed. Ele leva, enquanto os outros levam todo o tempo para carregar, esse comum com 3 de estamina e 1 de speed, ele não conseguiu gastar a energia dele toda, porque eles não são organizados para explodir o mapa, eles vão aos poucos. Olha aqui, vai terminar mais um mapa. Ó, agora chegou o ponto que tem nenhum baú, não vai ter nenhum baú, e olha o que acontece com o Raro. Ele torra um monte de bomba para explodir os coisinhas. Olha só o que ele gasta de bomba. E eu vou mandar ele parar. Deu. Parou. Pronto, respira. Para o lendário. Para o outro lendário, que já estava parado. Não, esse aqui é ele, peraí. É o outro estava parado também. E aí ele fica quietinho e os comuns vão explodindo o tijolinho. Ó, vai acabar o mapa agora. Aí. New map. Claro que eu deixei ele gastar um pouco de bomba para vocês verem, né? Mas agora a gente manda ele de novo. Vai gastar o restinho que tem. Porque no início eles focam só nos baús. Ó, ele foca só em baú, porque tem um monte, né? E aí a energia dele é bem gasta. Ele passa a rodada toda só caminhando no mapa, não solta uma bomba. Ele é o fila indiana, né? Os outros vão correndo na frente e ele vai devagarinho atrás. Ele solta o bomba, ele volta. Aí os outros correm na frente, solta a bomba, ele volta. Ele corre na frente e ele nunca faz nada. Sei bem. Feito então, pessoal? Bom, aí, Homer, ó, muitíssimo obrigado. já dá para juntar um dinheirinho, já dá para se inscrever no canal. Inscrever não, para virar membro do canal, né? Com certeza. Pô, boa ajuda, cara. Isso aí. Então Já tá, deixa o Vou montar like. uns aqui. Eu vou montar uns aqui pra esposa e vou falar assim, junta aí pra gente viajar pra Disney, porque ganha em dólar, né? Boa. Pô, aí não- a gente faz assim, ó. Posta a foto do Mickey, tá? E aí tu marca na postagem. Valeu, Bomb Cripto. Pode deixar. Teve concurso. Isso é uma coisa interessante. Eu não vou achar o link agora, não vai dar tempo, mas teve um concurso da equipe do Bomb Cripto, dos desenvolvedores, pedindo pro pessoal colocar suas conquistas com a moeda do jogo, o que conquistaram. Cara, tinha desde casa, tá? Até refeição para pessoas carentes. O cara comprou Caramba. casa, comprou 2 carros, comprou moto, tem gente, enfim, comprando bicicleta, comprando videogame, comprando. Teve um que comprou um Palio, tava dizendo, cara, eu comprei um Palio com o dinheiro do Bitcoin. Aí Eu os vou caras, comprar uma areia. mas pra que um Palio? Não, eu preciso só para trabalhar, paguei 6 mil no Palio ali, foi rapidinho, peguei o dinheiro do Bitcoin, comprei meu Paliozinho para trabalhar, maravilha. Pronto, Bitcoin, obrigado, Bomb Cripto. Aí teve gente comprando casa, comprando esse monte de coisa, gente que fez ceia de Natal cheio, mas a mesa assim, parecia propaganda de margarina. Valeu, Bomb Cripto, por pagar minha ceia de Natal. Tem de tudo, sabe? O pessoal ganhando dinheiro e postando as suas conquistas, o que conseguiu com o jogo. É bem interessante. E é um dos melhores Teve cara que jogos comprou atualmente. relógio, né? Tem gente que comprou relógio. Valeu. O Fabiano já disse, ó, já fez com o smartwatch, ó, tá aqui, ó, já comprei um. Mas agora o próximo é um desejo um pouco maior, né? Eu tô juntando, quando eu conseguir eu posto e boto. Obrigado, Bomb Detalhe, Cripto. comprou contando com o ovo na cloaca, porque ele não chegou a sacar o dinheiro. Não, o dinheiro do relógio eu saquei. O dinheiro Ó, do o Márcio relógio eu Mendes saquei. falou, ó, dá para comprar uma maré turbo com o Siri na caixa de mudança. Ai, carro bomba, meu Deus. Peraí. Vai, Dani. Então tá, gente. Querem ficar batendo papo aí ou querem encerrar a live? Ah, eu tô de boa. Ó, o Wagner Cê- perguntou: dá pra rodar no notebook? Cara, uma conta dá. Tá? Só teve um amigo meu que eu fui ajudar que o notebook dele tava tão fraquinho que nenhuma conta tava dando direito. A MetaMask demorava muito para carregar e se a gente tivesse em call, que eu tava ajudando ele em reunião, o notebook travava, porque é mais uma guia de navegador, consome memória RAM. Né? Então precisa de, no mínimo aí, sei lá, 8 GB de RAM para poder rodar uma conta. Mas para ter mais contas não dá. A não ser que o notebook seja só para isso, e um notebook bonzinho, né? Tô falando aí de notebook mediano, os comuns. Se tu tiver um notebook porradão, um Alienware da vida, sei lá, um Predator, aí é tranquilo.
Mas dá pra rodar. O Dani tinha me perguntado ontem se dá pra rodar no Mac. Dá pra rodar no Safari também, porque tem MetaMask para Safari. Então dá pra rodar também. Não dá pra jogar no celular. Até dá, mas precisa de gambiarra que eu não sei fazer. Nunca pesquisei pra fazer, mas tem gente que joga pelo celular, que não tem computador, e aí joga só no celular. Mas eu não sei fazer. Ó, o André tá pedindo pra continuar a live. Então mandem comentários, vamos lá, vamos conversar. Vamos trocar ideia, galera. Pô, Precisamos de interação no bate-papo pra gente poder continuar a live, senão a gente vai ficar aqui assim, olhando pra tela sem fazer nada. A gente faz assim, ó, peraí, aqui, não, assim. Não, era outra que eu queria. Ah, aí dá só com uma pessoa, não dá. Eu queria deixar nós e a tela pequenininha. não, mas você se acha bonito pra caramba, né? É? Ou deixa assim, ou deixa só a tela, pô. Ah, só a tela não, as pessoas têm que nos ver. Então a gente faz assim, a gente pega, já que terminou já o tutorial, a gente tira isso daqui e a gente fica mais visível. Ó. O Teodoro tá falando quantos BNB foi usado para minha conta. Exatamente um. Sem mais nem menos. Exatamente um BNB. Tô esperando meus 15 comuns que o JJ prometeu. Prometi se saísse o legendário. Você que jogou praga aí pra não vir nada pra mim, né, Eduardo? Ederzito, qual a expectativa com as atualizações do jogo? Cara, as minhas expectativas são boas. Já que a gente tem tempo na live, então, e vamos ficar batendo papo aqui infinitamente, vou fazer um brinquedo aqui. Teve um vídeo que saiu aqui, peraí. O Alberto perguntou a mesma coisa. Qual a expectativa para a atualização de hoje? Para mim, a expectativa é boa. É boa a expectativa. Esse aqui é o canal oficial do Bomb Cripto, tá? Recomendo que entrem. Lá na página do Bomb Cripto tem... peraí. Aqui... Ó, aqui tem Telegram, Discord, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok e esse é o Medium. Esse eu nunca entrei nessa rede, não conheço. No Telegram, tá aqui. Tá, o Bomb Crypto Channel oficial. E aqui eles lançaram, ó. Cadê o vídeo? Aqui. O Fiaspo lançou um vídeo jogando em primeira mão o modo aventura, que vai lançar hoje à Eu vi noite. esse vídeo. Muito interessante. Para quem é nostálgico e jogou Bomberman na infância, cara, é nostalgia pura. Nostalgia pura. Para quem nunca jogou Bomberman, é da geração 2000 para frente, talvez nunca tenha jogado, vai, enfim, eu posso dizer que é bom, é legal, pelo menos me traz uma nostalgia boa, um gostinho de infância que ainda vou ganhar dinheiro para fazer isso. Então é muito bom. Vai ser no estilo Bomberman, onde tu vai poder andar no mapa controlando com o teclado, soltando bombas com espaço e derrotando os inimigos diretamente no mapa ali, abrindo portais, derrotando chefões. Ele não afirmou se dá para ir no controle. Pois é, não tem nenhuma comprovação, como é direto no navegador, não dá para saber. Acha que vale a pena fazer upgrade nos heróis? Cara, para nova atualização vale, mas não vale a pena fazer upgrade de comum. Vale a pena fazer upgrade de raro para cima. Comum não vale a pena porque ele é muito fraco e tu vai ter que sacrificar outro comum para subir um comum. Então é melhor abrir mais caixas, pagando 10 Bitcoin, ou se tiver alguma promoção boa no Marketplace, comprar um herói no Marketplace, aí depende do valor que vai estar e do investimento de cada um. Mas sim, para o novo modo vale a pena investir em atualização. E até para o modo que já tem agora, vale a pena fazer upgrade de herói. Na minha opinião, vale a pena. Agora, Homer. Oi. Eu tô aqui com 15 heróis. Sim. Se eu abrir uma segunda conta, já convém eu criar aqui o segundo MetaMask e abrir uma gêmea dessa aqui e não jogar mais nesse mesmo MetaMask, certo? Exato, eu tenho feito isso. Ao invés de abrir mais caixas na conta que eu já tenho, eu abro uma nova conta e tento a sorte de novo numa nova conta. Então, porque repetir. Duas contas ruins vão farmar, sei lá, 6 Bitcoins por dia, 3 cada uma. Se tu abrir mais 15 caixas numa conta, tu vai manter 15 heróis ativos. E mesmo que tu tire 3 lendários,
Tá, se tu tirar 3 lendários, tu vai bater 6 Bitcoin por dia. Mas a chance é pequena. Então a chance de tu perder dinheiro e ficar com 15 heróis parados é maior. Então eu prefiro abrir 2 contas. Então, vamos lá. Fabiano, não, até onde eu sei não vai ter venda de chave no Marketplace. A chave é somente no modo caça ao tesouro ali, que é o modo que tem atualmente. Que é justamente para fomentar o farm de moedas. Eu Pelo tô no menos até onde Brave, eu me sei. ajuda com isso aqui. Eu tô no Diga. Brave. Eu criei lá um perfil. Esse aqui Então, foi diferente maximiza a tela do. aí. Maximiza a tela. Boa. Aqui tá diferente lá do. Clica no error ali, é que tem as extensões. Vai clicando extensão por extensão. Nessas 4 daí. Pode remover se tu quiser, não precisa habilitar. Tu não vai usar nenhuma delas no Brave. Faz isso em todas que aparecer. Aí ele vai corrigir. Tá, agora tu clica aí. Well. Isso, exatamente. Create a new profile. Aí ele vai abrir a janelinha de novo. Tu dá um novo nome pro perfil. Nova cor. Se quiser botar fotinho também dá. Tem que mudar o anterior, se não me engano. Aí vai dar erro de novo nas extensões. Por que dá o erro, eu não sei. Onde eu vejo o detalhe dessa conta aqui? O que tu quer fazer? Eu não sei se tem o nome nela. Eu acho que não. Clica na fotinho ali, nessa coisinha, essa bolinha. Essa É aí. Profile One, tá vendo? Clica na engrenagem. E aí, Dani, abre a tua conta aí. Tá mutado, Dani. Tu tá mutado aí. Falou, 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 ninguém ouviu. Tem que sentar ali no Vai. computador da esposa fazendo o dela. Eu vou parar, jantar, volto pro computador, assisto a live de novo fazendo passo a passo Exato, lá. eu dizia, assiste a live de novo. E fazendo passo a passo lá. Entendi. Bom, JJ, na segunda conta ali que tu abriu, o segundo profile, tu vai instalar de novo tudo para preparar a segunda conta? É. Um, dois. Eu acho que eu vou fazer assim, que daí fica mais. Cara, um, cara, o dois. Certo? Bom, os passos são instalar MetaMask, instalar BSC, adicionar o token do Bitcoin e pronto. No adicionar a MetaMask tem a senha, as 12 palavras. E aí é o ponto bom de ter um gerenciador de senhas. Porque se tu vai criar 2, 3, 4, 5 contas, tu vai ter 2, 3, 4, 5 senhas. Não é recomendado tu usar a mesma senha nas 5 contas, nas 5 MetaMask, né? E tu vai ter que salvar as 12 palavras de cada uma das MetaMask. Então, é legal ter algum lugar bom para gerenciar. Enquanto o GJ faz o processo da MetaMask, que tem as palavras, eu vou responder pergunta. Vamos voltar aqui. Ó, Alberto, jogávamos Bomberman de graça. Imagina agora, então. Exatamente. Cara, de graça eu já dava final em todos os Bomberman. Imagina agora que eu vou ganhar para isso. Vou upar só os que têm bateria. Exatamente. É bom upar os que têm baterias, desde que não sejam comuns. E outra, para o modo aventura, quem viu o vídeo do Fiaspo lá percebeu, ah, os que atravessam parede, atravessam bombas, têm vantagem. Vale mais a pena.
que o Teodoro falou da moeda aqui? Aqui. Falando da moeda, ela está em um suporte forte. Se ela resolver subir, tem uma máxima anterior perto de 4. Exatamente. 4,5. Corrigindo, a máxima da moeda em 8,60. É, perto de onde eu comprei. Eu comprei em 7,80. A primeira compra que eu fiz. Por isso que ele ganhou aqueles legendário, raro, entendeu? Os caras Não ficaram sei, com talvez. pena dele. Os caras ficaram com pena dele, sabia que ia cair. Tadinho, deixa eu pôr uma conta boa. Vamos dar um lendário pra Eu ele. posso revelar uma palavrinha só? Pode, se tu não disser a posição dela. Mas essa foi interessante. Derivatives. Boa, ali, ó. Devia ter options também. Market. Vale a pena ter a partir de quantos? Olha, com 5 heróis, o teu retorno vai ser mínimo, medíocre, horrível, tá? Vai ser um retorno baixo, que dificilmente vai compensar, porque se tu tirar 5 comuns, como o JJ tirou nos 5 primeiros, tu vai levar bem mais de 60 dias para conseguir retornar o teu investimento, sendo que o jogo tranca o saque para no mínimo 40 moedas. Tu investiu 50 para comprar 5 heróis. Se tu sacar com 40, tu vai pagar 10% de taxa. Então tu vai ter que ir mais para pagar menos taxa, tu iria até 80. Tu vai levar mais de 100 dias para isso. Então, o mínimo recomendado, na minha opinião, são 10 heróis. Dá 10 heróis no mínimo. Se tu conseguir botar 15, melhor ainda. Em que situação você abre mais de uma caixa? Mais... Como assim abre mais de uma caixa? Ah, tu diz abrir de 5 em 5, de 10 em 10, de 1 em 1? Se for isso, cara, é por praticidade, enfim, por querer adiantar o processo e facilitar, enfim, ser mais rápido. E superstição, crença, né? Mandinga, que abrir de 1 em 1. Eu abro sempre de 1 em 1. Só de 1 em 1 e consegui meus lendários, um monte de raro, super raro, épico, tudo ali. De acordo com o vídeo do Fiasco, os comuns só valem a pena jogar nos levels mais fáceis, mas se tivesse como vender a chave, daria uma girada também nas compras de moedas. Sim, seria bom se pudesse vender, mas poderia talvez enfraquecer o farm na caça ao tesouro, porque exige um maior tempo de dedicação. Então, se a pessoa não precisar ir ali no farm para comprar, para dropar as próprias chaves, ele compra a chave, joga só o modo aventura, que vai dar meio Bitcoin, e ele leva 2 minutos, 3 minutos para fazer, muito menos do que um mapa inteiro, e ele pode ter na conta dele 5 heróis, sei lá, e joga só com esses 5, ou seleciona os 5 melhores, ou compra no marketplace 5 heróis bons, 5 super raros, 5 raros, dependendo, só para jogar no modo aventura, sem jogar no caça ao tesouro para pegar a chave, poderia enfraquecer o farm de moeda e diminuir a entrada. Talvez isso ajudasse subindo o preço, mas ajudaria pessoas, sei lá, a investir menos no jogo também, porque não precisariam ficar abrindo um monte de caixa para tirar um monte de herói para poder farmar mais rápido. É meio dividida a opinião. Eu acho que não vale a pena. Acho que deixa só no farm para fazer o pessoal farmar nos mapas ali para achar a chave. Nossa, se vocês não ligarem, vou deixar vocês dois sozinhos então. Vou lá jantar, que ainda tem que brincar ali no computadorzinho ali. Ainda tem que abrir conta de joguinho no computadorzinho. Beleza, até porque tá em Portugal, né? Aí já é 8 da manhã. Que 10 horas. 10 horas da noite. Tá bom. 10 da noite. Beleza, bom Jantar. descanso pra ti, vai lá. Valeu, O molecada. JJ não vai poder se despedir que ele tá de boca cheia. Falou aí, pessoal. Falou. Olha, André, o Brave é melhor que o Chrome? Dizem que sim, porque é um navegador mais seguro, um navegador que já tem bloqueador de anúncio nativo, um navegador mais privado do que o Chrome, que não coleta tanta coisa, tanto dado teu de usuário. Mas o Brave é baseado no Chrome. Então ele tem a estabilidade do Chrome, a confiabilidade do Chrome, mas dizem que é mais seguro. E aí, JJ, criou a conta? Olha lá no cantinho da tela dele lá o Bomb. Aí o JJ vai estar no domingão com o Bomb lá no cantinho lá. Só o cantinho da conta aparecendo.
O André Lima deu informação boa. Olha isso fixado no Discord. O Discord e o Telegram é onde as informações são enviadas primeiro. Então, para saber de novidade, saber o que vai acontecer, saber de atualização, saber de. Ah, o servidor caiu, o que aconteceu? Telegram ou Discord. Completar 15 bonecos ou esperar abrir uma nova conta? Completa. Completa a conta, porque por mais que os outros venham todos comuns, os outros 6, eles vão melhorar o farm da tua conta e tu vai recuperar, tu vai conseguir juntar o número de moedas suficiente para fazer um saque mais rápido do que se tu tiver 9 numa conta e 9 na outra ou 6 na outra. Entendeu? Porque aí tu vai ter, sei lá, essa aqui com 10 e essa aqui com 15. E as duas vão ter que chegar em 40 ou em 80 para tu poder sacar. Se tu juntar 15 numa só, tu chega em 80 mais rápido. Então eu completaria os 15 numa conta para depois abrir outra. Consegue rodar outros apps junto? Nessa questão, eles têm o controle de 24 horas para uma nova jogada no modo aventura. Fora que se usar o mesmo herói no mesmo mapa, diminui a quantidade de moedas que dá. No modo aventura, tu pode usar um herói por vez, né? Um herói por dia. Que é isso aí que tu tinha colocado ali, né? Prejudica a performance do equipamento? Cara, não, só aumenta a tua conta de luz. Porque tu vai ter que deixar a máquina ligada mais tempo para poder ficar gerenciando a conta, mas para mim não vale a pena ainda porque o jogo se paga. Consegue rodar outros apps juntos, desde que, falando de NFTs, desde que na mesma rede da Binance. Se eu pegar nessa conta, olha o que acontece. Se eu pegar nessa conta, tá aqui rodando. A gente sai e volta para deixar direitinho. Ela rodando aqui. Eu abro a minha MetaMask Tá e compartilhando troco a na rede. tela, não sei se isso é. Eu não tô trocando, não tô compartilhando a tela, peraí. Pronto. Nessa conta aqui, ela tá rodando. Se eu abrir a MetaMask e trocar a rede, o jogo cai na hora. Então, por exemplo, vou botar o wrong network, que eu estou em outra rede. Se der esse erro é porque a MetaMask está em outra rede. Que eu consigo conectar, beleza? Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é o jogo que eu estou entrando, o Mecha Miners, que ainda não, nem lançou, tá? Mas não é o Mecha Miners que eu quero mostrar, eu quero mostrar a MetaMask. Essa MetaMask eu estava usando para fazer alguns testes em outros jogos e tudo. Tem a Binance aqui e eu... Ué, não foi nessa conta? Foi nessa aqui. Essa conta aqui. Nessa MetaMask eu fiz alguns testes. Eu adicionei para outro jogo. Ó. Eu botei dólar aqui e eu adicionei a conta da Polygon. Se eu botar na da Polygon, o jogo cai. Aí aqui é Matic. Aí aqui tem outra moeda, que é de um jogo que eu ia entrar e não entrei, que eu vi que não ia valer a pena. Mas tu vai conseguir rodar outros aplicativos desde que na mesma rede. Quis dizer o seguinte, você está com o Bomb rodando, você abre um Profit ou aplicativo da Tasteworks e ele vai prejudicar a performance, correto? Não, é mínimo, é o uso de memória de uma guia do navegador, porque o jogo não consome placa de vídeo, não tem consumo gráfico suficiente para dizer que, nossa, é um jogo pesado, que precisa de máquina, precisa de performance. É tranquilo, eu tenho aberto aqui só um pouquinho de guia do Chrome, dá para ver aqui na tela, ó. Só um bocadinho de guia, se eu abrir tudo isso aqui, nossa, é guia aos montes. E, cara, não prejudica a performance aqui. Fica tranquilo. Não vejo por que não dar. Claro, se for um computador mais fraco, talvez prejudique tendo mais de uma conta, né? Mas aí tem que avaliar e ir vendo o computador como ele se comporta, a temperatura, se ele vai ficar mais lento, se ele vai ficar travado, de tu ter as 4 contas ou não. As 4, 5 contas, 3 contas, enfim, quantas contas tu quiser ter. Ó, ali ele caiu. Não deu tempo, esqueci de mostrar. Mas ele deu ali 10 minutos fora, ele te desloga.
E aí a gente já faz o rodízio de novo para ver quem tá verde, quem não tá. Ó, às vezes dá esses errinhos. A gente dá o ok, vai de novo que ele funciona. Aqui tá tudo certo. Ó, esse aqui tem um épico, um super raro, que eu upei ele. Acho que eu tirei uma jaula nessa conta, não tenho certeza. Ou eu abri mais um, não lembro. Exatamente. Ó, essa aqui tá boa. Todo mundo cheinho. Opa, faltou um ali. E é isso. Bom, pessoal. JJ dormiu. Tentando ver se teve alguma resposta da cripto. Né? Vamos encerrar por aqui. Estamos chegando em 2 horas de live. Já respondemos todas as perguntas do pessoal. Tiramos as dúvidas. Na mesma conta da MetaMask dá para rodar vários jogos. Basta que o jogo seja na mesma rede, na BSC. Tu não precisa trocar de rede, tu consegue rodar na mesma MetaMask vários jogos. Eu não acho isso uma boa, porque se por algum motivo tu tiver um problema na MetaMask, vazou tuas palavras, hackearam teu computador, sei lá. Tem alguns erros muito loucos que acontecem em MetaMask que não dá para explicar. Do nada tua carteira é hackeada e tu não vazou as palavras e tudo mais. Se isso acontecer, tu tem um jogo, 2 jogos naquela carteira. Agora, se tu joga 5, 6, 10 jogos e estão todos na mesma MetaMask, é um risco que tu está correndo. Como é de graça abrir várias MetaMask, só preciso de mais um perfil do navegador, eu prefiro abrir várias MetaMask, uma para cada jogo, e ter tudo separadinho, até porque o trânsito entre as MetaMask, a taxa é pequena, então eu fico transitando BNB entre elas e faço as contas ali. Em outro navegador do Chrome dá para abrir outra aba, outro perfil do Chrome, ou outro perfil do Brave, ou do Firefox, funciona do mesmo jeito. Eu criei um grupo, discípulos do Homer, os mais próximos aqui que eu ajudei. Eu criei um grupo aqui, ó, discípulos do Homer. Tem 12 pessoas aqui. Aí tem o povinho que eu ajudei, o Bruno tá aqui no meio. Beleza, pessoal? De Nos bola. vemos. Amanhã tem hora do game? Amanhã tem hora do game. Eu estou esperando alguma resposta da cripto. Aí eu te mando o endereço da minha carteira e tu manda para mim. Já era, tá resolvido. Show. Feito, minha gente. Um abraço para todos. Nos vemos numa próxima, no domingão, ou em alguma outra live de algum outro jogo, ou amanhã na hora do game. Valeu, galera. Até amanhã. Na hora do game Vai. vejo vocês. Homer, muitíssimo obrigado. Valeu. Valeu. Se tiverem